Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplano. E hoje nós vamos conversar com a Nex Soluções Inteligentes, uma empresa especializada em oferecer tecnologia vidreira estrangeira ao mercado nacional. O nosso entrevistado será o CEO da Nex, Jones Han. Jones, muito obrigada por sua presença aqui no estúdio do Vidrocast. Yara, boa tarde. Eu que agradeço, o convite em nome da empresa. A gente é muito grato estar aqui, poder trazer um pouquinho do conhecimento que a gente tem, aprender um pouquinho e debater um pouquinho hoje sobre as tendências e o que acontece e um pouquinho da nossa empresa também. Jones, nesse ponto que a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, conta pra gente um pouquinho da sua experiência no setor antes de iniciar o trabalho na Nex. Até porque, assim, o know-how de vocês em relação ao processamento de vidros vem daí, não é? Vem. Então, a Nex, ela nasce com um engenheiro mecânico e um gestor de produção industrial, um gestor industrial e gestor técnico também. A minha vida e do meu sócio, ela se encontra em uma empresa de vidros, que a gente trabalhou no sul do Brasil, com muita honra, E ali nasce um trabalho bastante voltado na parte técnica também. Eu já fazia gestão por mais de 20 anos, gestão estratégica, e no vidro há 15 anos. Então, tanto na área da construção civil, quanto na área da linha branca, a gente tem um vasto conhecimento e, com certeza, isso colabora muito, com o propósito da empresa, O que trazer, então, 2023, quando a gente decidiu a abertura da Nex, veio muito qual o posicionamento da Nex em relação ao mercado, a necessidade do mercado vidreiro no momento. E o que motivou isso? Vocês estavam atuando em empresas vidreiras, enxergaram uma oportunidade e foram, o que motivou isso? A motivação, mais da parte do Jones mesmo, é a vontade de ser empresário, de empreender, muito a forma a qual se recebia equipamentos e soluções na época. Então, por 15 anos, eu ajudei empresas a trazerem soluções. E por uma série de fatores e dificuldades que existiam para nós, gestores, o que entregava as soluções da época, a gente veio com viés de trazer algo que realmente suprisse a necessidade. O momento, hoje, que a indústria vidreira vive, ela exige não só um equipamento de catálogo, exige muito mais, Yara, do que isso, exige um conhecimento para que o investidor realmente aproveite o investimento que ele fez e que ele realmente traga frutos, não seja somente um equipamento dentro da fábrica, Então, o grande propósito da empresa é trazer algo mais elaborado e que trouxesse para o mercado vidreiro um resultado lá no final da linha, que realmente valesse a pena para o investidor, para o dono de uma empresa investir e ter um resultado bacana aí na empresa dele. E aí, assim, vocês inauguraram este novo capítulo na vida de vocês, saindo da cadeia de processamento e indo fornecer soluções. Exato. Foi a nossa real visão, Yara, sobre o mercado, que trazer realmente é muito mais do que um equipamento. Realmente, hoje, a Nex ela está preparada para trazer uma solução completa, um estudo fabril, com geração de dados realmente que justificam um investimento. Então, hoje, você adquirindo uma solução da nossa empresa, você não tem somente um equipamento, você tem um estudo de fábrica, um estudo de layout. Hoje, o nosso carro-chefe, o nosso foco são as automações, até por uma grande dificuldade hoje de mão de obra no mercado, Sim.
Um acho que problema real que se instalou, né? uma das maiores dificuldades do mercado da indústria de vidro, a mão de obra qualificada para o setor. A gente vem até falando desse tema na revista Vidroplano, já fizemos matéria esse ano, no ano passado também, sobre essa dificuldade de mão de obra. E muito se fala sobre a automação como uma solução. Mas, ao mesmo tempo, muitas empresas têm a visão de que é um investimento grande num momento em que o setor não vive o seu melhor momento. Né? A gente vem aí, o Panorama Abravidro mostra nas últimas 3 edições queda nas vendas, queda no faturamento, então você precisa fazer um investimento robusto para trazer automação para a fábrica, no momento em que o retorno financeiro para as empresas não tem sido tão positivo. Como que você equilibra isso e consegue sensibilizar o processador de que vale sim a pena fazer esse investimento? Uma grande colocação, Yara. Isso é uma pergunta que é a primeira pergunta que chega até nós. O que me justifica um investimento tão alto? Né? A Nexo hoje, com certeza, né, nós trabalhamos com um sigilo muito grande nos nossos projetos, mas hoje temos projetos que entregam, são soluções completas, que com certeza em breve, não através de nós, mas até do próprio investidor, vem aí ao conhecimento de vocês, uma empresa mais automatizada do Brasil, um investimento aí muito grande, 30 milhões de reais aí investidos numa empresa. O que justifica isso é exatamente o trabalho que a gente faz para mostrar se vale a pena ou não. Alguns estudos que a gente faz para algumas empresas não justificam o investimento. Então, nem todas as empresas que a gente atua e estuda a questão de fluxo fabril, a questão de produtividade versus a automação, ela vai dizer se você precisa investir ou não. Sim, se justifica o investimento para o porte daquela empresa, para a atividade que ela desenvolve. A empresa, essas soluções automáticas, ela vai muito, muito além de um simples layout. São estudos de fábrica, estudos de fluxo fabril, tipos de vidro que é usado, né, que se faz, e uma série de segredinhos, né, que a gente tem para mostrar para o nosso cliente se realmente justifica o investimento. Nós trabalhamos muito sério com isso, tudo que a gente trabalha para justificar um payback, a gente precisa mencionar isso em contrato. Então, não tem como errar, né? No momento que a gente inserir um estudo na fábrica do nosso cliente, ela pode sim ser execuível ou não. Depende muito da realidade dele e o que exatamente ele quer fazer. Então, isso justifica o investimento. Todo investimento, e aí que entra algo muito importante, que muitas empresas, infelizmente, erram, que acabam se envolvendo em um layout bacana, onde, após instalação, onde tiveram que pagar o investimento, tiveram que implantar o investimento, parar a fábrica para fazer a implantação. Após isso, a empresa não ficou rentável. Né? Nós conhecemos fabricantes, têmperas, que tiveram que retirar tudo fora, porque o investimento foi falho. Então, essa é uma segurança que a nossa empresa traz. E aí que vem a vantagem de não simplesmente empresas que oferecem soluções, são várias. Você ir para o mundo chinês, você encontra tudo e mais um pouco na China. Mas o que realmente entrega são poucos. Né? Aí depende bons equipamentos, mas por trás disso um bom conhecimento para fazer a ponte entre o cliente e o fornecedor de equipamentos e soluções. Né? A gente entrou aqui nesse assunto da questão da automação por conta da questão de mão de obra. Mas o que são outras vantagens, outros benefícios que a automação pode trazer para uma operação de uma processadora de vidros? Bom, a mão de obra
é a principal, mas tantas outras, qualidade. Produtividade, que esse é um tema super sensível, né? A gente olha também um índice que a gente apura no Panorama Abravidro e a gente vê que nos últimos anos a gente vem registrando quedas sistemáticas. A produtividade é algo que pode ser impactado na automação? Impacta, porém, com muito cuidado nas palavras aqui, é algo muito sensível quando você trata é um assunto delicado, porque você pode diminuir sua produção, como aumentar a sua produção. Depende muito do que da forma do estudo que você vai entregar. A realidade, ela vem de acordo com a realidade, o resultado vem de acordo com a realidade do cliente. Se você tem algumas situações complexas, porque a automação, ela não gosta muito de complexidade, né? E nós trabalhamos no mundo de engenharia, onde existem muitos itens, diversos itens, e não são padrões. Então, neste caso, exigem um trabalho específico para que o fluxo, integração, produtividade versus qualidade versus disponibilidade, ela seja realmente um equilíbrio. Né? Hoje as empresas, eu não vejo outra maneira de medir uma empresa sem ter esses 3 fatores, né? Que é a disponibilidade da máquina, o quanto ela está produzindo ao longo de um dia, a performance dela ao longo de tantas horas deveria ter produzido X, ela realmente produziu ou não, e a questão de perda produtiva, que é a qualidade. Esses 3 pilares, se você não tem isso em mãos, você não tem uma realidade. Mas sim, respondendo a tua pergunta, tem como aumentar produtividade com um trabalho bem elaborado e principalmente um hardware, um equipamento, quando ele se implementa em um local, ele é apenas um equipamento com determinado nível de qualidade e com uma característica de trabalho. Mas a integração, o ERP, a integração com fluxo de dados, é o grande segredo. E isso pouquíssimas empresas conseguem fazer, porque o mundo do vidro é muito complexo, né? Então, é muito específico. Então, hoje, esse segredo, né, de ERP, poucas empresas oferecem, né? E isso é uma grande vantagem hoje da Nex, é entregar um software que é nosso mesmo, né? Da MAC, que é o nosso fornecedor do grupo, Hanjang MAC Glasstec, e que traz uma segurança, não faz uma programação por PLC, por item a item, máquina a máquina, ou só por movimentos, mas faz uma programação dentro de um software com gestão própria. Isso é bem difícil. Então, entre as soluções que vocês oferecem para o mercado, e a gente está falando de equipamentos, mas também de outros tipos de solução, o principal seria essa inteligência que a Nex agrega ao projeto? Esse é o diferencial da Nex? Total. O diferencial da Nex é entregar qualquer solução inteligente para a área vidreira, mas com embasamento técnico e assinadinho, com garantia do que a gente ofereceu. Mas eu falo que no mundo da automação com inteligência, precisa ter um software específico para aquela ideia que é o vidro, né? Então, isso foi... a gente tem a criação desse software por alguns anos, uma melhoria absurda nos últimos anos, que nos traz segurança hoje em vender um projeto de automação aqui no Brasil, né? E como que é esse processo de ir ganhando a confiança das empresas e das marcas que vocês representam, chinesas, né, que querem atuar aqui no Brasil? Como você falou, em 2023 vocês começaram, né? Então a gente está falando de 3 anos. Como é esse processo de conquistar esse espaço num mercado que já é bastante forte no Brasil? A gente tem muitos representantes, né, de soluções aqui. Como tem sido isso para vocês? Para nós, eu acho que o primeiro ponto são os valores que você coloca na sua empresa. O primeiro ponto.
Para nós, o nome da nossa empresa, ele é mais importante do que qualquer venda, né? Eu brinco, às vezes, internamente, a gente deixa de vender, mas não queima o nome da nossa empresa. Então, o primeiro ponto é a criação de um nome, que não foi fácil. É um trabalho diferenciado que hoje o mercado enxerga, né? Nós vendemos mais de 115 equipamentos em menos de 3 anos. Uau. Todos eles, desde um sistema, de um início do processo até o final do processo. Temos aí 4 automações, sendo 2 implantadas, uma em andamento no segundo estágio e uma apenas consolidada, fechada. Aí são, para nós, uma alegria muito grande, né? Ter criado isso. Isso resultado de um trabalho sério, um trabalho muito técnico. Eu acho que principalmente a forma que a gente trabalha, a clareza, a honestidade com o nosso cliente. Pós-vendas, óbvio que a gente vem cada dia melhorando e criando novos formatos, né? Que é muito a nossa característica. Melhoria a todo momento. Então, acho que nós temos muito a crescer ainda, mas a gente, ao longo desses 3 anos, acredito que criamos um nome sólido. São mais de 3 anos, né, 3 anos e meio. E eu acho que isso inclusive, este ano foi um divisor de água, foi um marco para nós, né? Levamos 45 pessoas para a China, né? Para nós, clientes foram, porque acreditam no nosso trabalho, né? Fomos premiados, né, como fornecedor ouro global, né, por o nosso parceiro, né, que é um grupo hoje, o grupo Hanjiang Mack Glasstec. Ele tem a Hanjiang mais de 30 anos de mercado, né, oferecendo soluções. A Mack foi criada após, né, para integrar a solução dos equipamentos numa automação, né? Então, acho que essa seriedade, hoje nós não representamos só um grupo chinês, nós representamos 2 grupos americanos, né? HB Fuller, Quanex, né? Que são grupos grandes, que foi no início da nossa trajetória, mais de 1 ano com a HB Fuller. Uma empresa finlandesa que se chama Sparklike, que traz um produto bem elaborado para medição de propriedade de gás argônio, é o único do mundo, que nos traz muito orgulho também. O grupo Satinal, o grupo TK, que é italiano e que vem com novidades aí logo em breve para o Brasil. A Comern, que é parte do grupo HB Fuller. E deixa eu ver se eu me esqueci de alguém. Não me esqueci de ninguém, não. Na verdade, vem uma novidade. A empresa, a solução de impressão digital, TechGlass, nos procurou e a gente está muito feliz e passa, então, a fazer a representação da empresa espanhola de impressão digital, sem dúvida nenhuma. Sou suspeito em falar, mas eu gosto de máquinas, né? O melhor equipamento digital do mundo, sem dúvida nenhuma, para vidros, né? Então, um portfólio bem diversificado, né, Jones? Bastante. E vocês estão focando a atuação de vocês no Brasil ou é América Latina? Então, a gente já vende para a América Latina, a gente já tem venda fora do Brasil, temos vendas na Bolívia, né, Equador, Argentina, e estamos aí permeando. Vem uma novidade, obviamente, empresas existem estratégias, então o ano que vem a gente anuncia mais uma novidade, a gente todo ano faz um planejamento estratégico da empresa, sempre focado em trazer mais tranquilidade, né, para o nosso cliente, e vai com certeza expandir mercado ano que vem, crescendo um passo por vez, né? Isso é importante. É isso, a gente está muito, muito contente com os resultados, mas certamente o resultado não é fruto de um trabalho em equipe. Nós temos uma equipe muito profissional, estamos a maioria vem do vidro, né? Então a gente trabalha de uma forma muito técnica, e eu acho que isso é importante. O mercado precisa disso, precisa mais solução rentável.
algo que realmente justifica o investimento, que, como você falou, não está fácil, né, para o empresário investir num momento tão difícil, né? Então, pelo menos quando ele investe, ele precisa ter um resultado disso, né? Eu ia te perguntar justamente sobre a estrutura da Next. Você está falando aqui de um portfólio bastante diversificado de produtos, soluções, serviços, enfim, e um olhar para o Brasil e também para a América Latina. Onde que a Next está sediada? Qual que é o tamanho da equipe? Conta um pouquinho aí para a gente. Bom, nós começamos, humildemente falo isso com muito orgulho, começamos eu e o Marcos, o meu sócio. Hoje somos 11 colaboradores, né? Temos 11 colaboradores na empresa, dentre eles técnicos, vendedores, projetistas, gerentes de projetos e vendas, assistido a gestão financeira, né? Algo que para uma empresa é extremamente importante, né? Eu e o Marcos coordenava tudo isso e hoje a gente tem uma diretora financeira na empresa que é um dos pilares muito importante para qualquer empresa, né? Então isso conforme o tempo foi passando, a empresa foi crescendo, a gente foi alimentando e com certeza estamos entrevistando mais pessoas aí para a entrada aí conosco, né? Eu acho que é um passo por vez, né? Mas a gente vem crescendo e uma necessidade de ter uma mão de obra bastante elaborada, né? Para o nosso segmento. E onde que a empresa está sediada? A empresa está sediada em Alto Feliz, são aproximadamente 35 quilômetros de Caxias do Sul, 90 quilômetros de Porto Alegre. Essa é uma região que a gente conhecia e a gente optou pela acessibilidade na região sul. Então, Alto Feliz é a nossa base. E vocês têm planos de expandir e ter escritórios regionais ou ali está suficiente e vocês vão viajando pelo Brasil? Boa pergunta. Nós já temos o Marcos, o meu sócio, ele mora em São Paulo. Ele trabalha muito focado também na região aqui, então a gente tem uma base aqui em São Paulo. Temos o nosso depósito, né, e escritório em Alto Feliz, onde a gente tem nossos produtos, a gente faz nossas manutenções. Trabalhamos não só com a instalação de máquinas, mas também a gente dá um suporte para o nosso cliente. Temos o nosso almoxarifado, né? Hoje a gente pretende algumas coisas o ano que vem, mas por enquanto ele está no planejamento estratégico e acho que vem mais no final do ano vem alguma divulgação aí, mas devemos expandir, sim. E quando a gente olha esse portfólio variado de vocês, como que vocês fazem a abordagem das empresas, né, às empresas, ou qual é a dor que as empresas trazem quando vêm procurar a Next? Então, hoje a maior dor é a que a gente comentou agora há pouco, a todo momento. A maior dificuldade é a questão mão de obra, né, elaborada, né, e o vidro é um produto delicado, né, a gente sabe disso. Então, normalmente é redução de custo. O mercado hoje ele está muito competitivo, então são alguns fatores aí que começa a prejudicar. Uma é a mão de obra, a outra é a briga de preços, né? Que a gente Sim. discute muito, briga de preço no mercado, a falta de estabilidade, competitividade, né? Não existe um equilíbrio, né? E também, assim como o mercado chinês ele pode ser bom, ele acaba prejudicando em alguns pontos que são a entrada de produtos já acabados, né, nessa cadeia no consumidor final. Então, acaba atrapalhando e a briga de preços não fica só interna, né, ela acaba interferindo o externo também. Então, a maior dificuldade hoje do empresário é essa, a questão de briga de preços, mão de obra e a interferência da China em alguns setores, né? Não todos. Hoje a gente fala aí automotivo, linha branca, moveleiro, né? A engenharia. Então, alguns desses são mais prejudicados com a interferência da China, outros mais prejudicados entre o mercado interno mesmo, né? Não existe uma competitividade muito sadia, não. A briga de preço é grande. Sim. Quando a gente fala de
China, quando a gente pensa em equipamentos, a gente vê que houve uma mudança importante na imagem desses produtos ao longo do tempo, né? Logo no começo ali, todo mundo enxergava o produto chinês como um produto de qualidade inferior. Ele é mais barato, então às vezes até compensa, eu tenho que trocar mais, mas ele é tão mais barato que vale a pena. Hoje em dia, não. Hoje, os produtos chineses já entregam muita qualidade, muita tecnologia, mesmo reposição de peças, uma série de coisas que antes eram dificuldades, hoje estão mais serenadas, né? O que você acha que permitiu esse reposicionamento dos equipamentos chineses na mente dos empresários brasileiros? Então, você faz só pergunta bacana aqui, né? Eu trabalho com a China, foi onde, inclusive, eu conheci os atuais parceiros nossos. Foi em 2011, quando participei onde a minha primeira empresa, né, de vidros, o meu primeiro contato com vidro aconteceu. E a gente montou uma empresa do zero e usamos equipamentos chineses. Naquele momento, já se percebia uma evolução muito grande da China, mas ainda existia uma dificuldade não do produto propriamente dito físico, mas da questão programação do equipamento, dificuldade de comunicação, né, sistema. E essa evolução de 2010 até o momento, 2026, é absurdamente grande. Evolução em qualidade, tanto no acabamento do produto, quanto na estrutura do produto, os materiais elétricos e os materiais de inteligência que são usados hoje, na época, usado muito produto China, hoje já usando produtos de alto padrão, Japão, quando você vai para um rolamento, quando você vai para um drive, um CLP, já usando marcas bem conhecidas. Por que, na minha opinião? Porque muitas empresas europeias, inclusive, migraram para a China, Sim. abriram seus espaços na China e abriram também... No melhor modelo Apple, né? Melhor modelo. Designed in California, assembled in China. Né? Desenhado ali, mas produzido em outro lugar. Nike. Sim. A gente vê o que acontece. Hoje, o governo chinês ele incentiva. Sim. Né? E você abrir, ao contrário do que muita gente pensa, né? Eu fui 6 vezes para a China. Existe uma visão errada por muitos sobre a China, bem como existe uma visão errada por muitos sobre o Brasil, né? Então, se você não consegue palpar, às vezes você não consegue discernir, vai por o que você enxerga ou ouve, enfim. A China, ela evolui, a economia é absurdamente agressiva, né? A gente nota ano após ano, evolução, principalmente na área tecnológica. Existem investimentos absurdos na área de inteligência, né? Então, hoje, o nível de qualidade do produto chinês é absurdamente alto, comparado ao nível europeu, de tanto, como te falei, empresas, inclusive de vidro, de equipamentos para vidros, colocaram suas sedes na China, porque se tornava mais barato, mais próprio para eles, né, do que manter na Europa e manter o mesmo nível de qualidade. Jones, a gente estava falando aqui há pouco da questão da guerra de preços e tal, na ponta, né, na venda de vidros, o que mostra que o mercado brasileiro de vidros é um mercado interessante que tem despertado olhares aí lá de fora, né, e da China em especial, tanto que são vários os direitos antidumping para vidro, né, para esta origem. E a gente percebe que o mesmo vale para os fabricantes de equipamentos e soluções. Como é que a NEXT seleciona quem serão os seus parceiros comerciais? Que empresas vocês vão representar aqui no Brasil para o mercado brasileiro? Legal. Então, desde o início, a gente sempre se propôs
eu vinha falando muito da criação do nome, dos valores, né? Então, nos primeiros fornecedores, a gente teve, desde o início, a felicidade de ser convidado para representar, talvez pela seriedade, pela forma a qual a gente atua. O Grupo Conex, por exemplo, vou usar alguns exemplos, que foi o primeiro contrato assinado, um conhecimento com a superintendente que já tinha 15 anos, comprava produto deles. Da mesma forma, então a gente conhecia uma empresa multinacional de capital aberto, né? Qual é a aderência deles, qual é a forma de trabalho, quais são os valores, qual é a bandeira que eles defendem. A gente sempre olhou muito isso, seriedade do outro lado. Tem um viés, defendem os mesmos valores, tem a mesma visão perante o negócio, e foi assim que a gente foi complementando. Confesso, Yara, que poderíamos ter uma lista maior. A gente entendeu que não era momento, né, para algumas, e todas as outras foram da mesma forma, sempre de uma maneira muito limpa, muito justa, muito honesta. Então, desta forma que a gente procura até fazer um comentário aqui. A última empresa que nos procurou, a Tech Glass, já era representada por um amigo nosso, uma pessoa que nós gostamos demais, que estávamos com ele, inclusive, e uma transição extremamente justa e honesta. Então, nós sempre prezamos muito por o que é correto e por empresas de valores. Valores que a gente defende é o correto. O que é certo, o que é errado não nos cabe, né? Então, é desta maneira que a gente busca a primeira parte. A segunda parte é saber, obviamente, qual é o produto, qual é a aderência dele, qual é o nível de qualidade, o que ele tem para nos oferecer. Não adianta você só ter os valores, mas não ter um bom produto, não ter uma boa metodologia de entrega, de trabalho. Então, é desta forma aí que a gente procura fazer as parcerias aí. Bacana. Jones, no começo da nossa conversa, você contou ali que a Anex surgiu da história de vocês, né? De você e do seu sócio atuando como processadores e depois empreendendo e tal. Como que vocês enxergam, no lugar onde vocês estão hoje, a evolução do equipamento disponível para a indústria vidreira, lá de quando vocês começaram a história até aqui onde hoje vocês estão ajudando as empresas a buscar as melhores soluções para si? Nossa, é grande evolução. Se falar de 15 anos, 2010, 2011, equipamentos separados, alguma coisa integrada, mas muito básico, né? Equipamentos operando por ação da mão humana, ponto. Sistemas deficientes, né? Hoje, você enxerga, porque o mercado começou a exigir o preço, né, de tudo essa guerra aí, ela exige criatividade do outro lado, né? Quem produz mais com menos custo sai na frente. Então, as máquinas evoluíram, passaram a não somente ser uma máquina, um conjunto de equipamentos trabalhando de forma conjunta, com inteligência, inclusive inteligência artificial, em algumas situações. A evolução é absurda. Se a gente for um pouco mais para trás, a gente vai enxergar equipamentos muito mais mecânicos, hidráulicos, com um motor elétrico. Logo na frente já começa a entrar uma pequena inteligência no equipamento, e hoje um conjunto total que é indispensável. Hoje, eu diria que temos aí entre 3 anos aí, quem não correr na frente, não buscar se reinventar no mercado, vai ficar difícil, pode ter certeza. Assim é para tudo, né? Eu acho que essa é a evolução. A evolução foi absurda. Máquina
Hoje, quarta revolução industrial chegou forte aqui na parte do vidro no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? E das soluções que vocês oferecem para o mercado hoje na Nex, o que você acha assim, que é o estado da arte, é o melhor que vocês oferecem? Então, o melhor, eu vou resumir, até vou brincar um pouco aqui. Qual é o melhor vinho, né, para você? É o que você, né, gosta de beber, não é o que eu gosto de beber. Então, qual é o melhor equipamento para João, Maria, José? Depende do É o que que atende a necessidade específica. Exatamente. Então, nosso carro-chefe são as automações. Nós trabalhamos com inteligência, muito focado em estudos, né? Então, para nós, o nosso carro-chefe, o que manda no nosso negócio é isso. Não somente um equipamento que vem da China ou de qualquer outro lugar, mas sim a forma a qual você vai trazer ele. O papel aceita tudo, mas na prática é bem diferente. Sim, é verdade. E quais são as tecnologias que você enxerga que já estão consolidadas fora do Brasil, mas que ainda estão chegando aqui e tem que conquistar mais espaço? Bom, o que a gente enxerga, por exemplo, nós não falamos do laser, né? O laser, nós somos o pioneiro. A Nex é pioneira no laser. Trouxemos o primeiro laser em 2023. Com certeza foi o primeiro. Temos hoje mais de 15 aqui no Brasil. Só laser, né? Fora os outros equipamentos. Eu acho que esta tecnologia, ela é algo que vem muito forte, né? Ela chegou já no Brasil, mas ela tem muito a evoluir. Então, laser para corte, furação, não, tenho certeza que em pouco tempo ela vem também para a área da construção civil, que são os recortes, enfim, que hoje existe uma dificuldade no laser ainda para executar. Existem mitos ou verdades sobre isso, posso garantir que ela não faz, né? A gente fica focado estudando em cima, então tudo que surgir de novidade, a gente, olha o vídeo não te fala nada, olha a realidade. Então, como a gente vai muito para a China, conhece os fabricantes, a gente sempre está em estudos dia a dia após dia, vidros nossos aqui, do nosso fabricante, porque isso interfere também bastante, né, em todo esse processo de desenvolvimento de equipamentos, e também a parte de inteligência para automação. Automação não é só na área da construção civil, é para tudo. Então, poucos têm hoje um produto, um software de gerenciamento próprio para o vidro para entregar. Em todo mundo. Muito poucas empresas conseguem fazer uma gestão de um sistema automático por um software próprio, mas sim conseguem por PLC, por outro tipo de programação que é muito mais simples e o resultado ele não é tão atrativo, né? Então, esses dois, para mim, essas novidades, elas começam a ter peso aqui no Brasil, com certeza. Mas lembrando, sabendo como fazer e como implantar. Uma automação mal feita pode ter certeza que é um prejuízo absurdo que você vai colocar dentro da sua empresa. Na matéria que a gente fez para a revista Vidroplano de abril, contando aí um pouquinho dos bastidores da China Glass, os empresários que deram depoimentos para a gente falaram dessa questão do laser. Então, se você não leu ainda, procura aí no nosso site, a revista Vidroplano de abril de 2026, a matéria sobre a China Glass. Estamos já caminhando mais para o finalzinho, e eu já ouvi vocês dizendo, né, a turma da Nex conversando por aí, que o grande diferencial de vocês é mesmo a questão da criação de projetos do zero. E você conversou aqui um pouquinho sobre isso, né? Esse olhar de vocês fazer esse dever de casa, que é tão importante quanto esse investimento na automação, ou no equipamento, ou na solução, é ter esse domínio dos seus números, de como é que está a sua produção, né, no caso da empresa, para avançar. É isso mesmo? E como que vocês fazem esse processo? Quando você vai lá e fecha um contrato com a empresa, como é esse momento de vocês se apropriarem disso, dessa dinâmica da empresa, para poder evoluir com um projeto para que ele seja bem sucedido, não gere frustração e sim bons frutos para a empresa que está investindo?
Muito boa pergunta. Obviamente, novamente eu te falo, alguns segredos, como todas as empresas têm, a gente conta o segredinho para o empresário depois, né? Mas nós temos hoje o nosso conhecimento, o Marcos é engenheiro mecânico, a minha formação sempre foi em gestão estratégica. Quando falo em gestão estratégica, gestão de pessoas, gestão de negócios. Então, não para nós, não existe nada que possa justificar se não tenha resultado. E o resultado tem um percentual que ele precisa ser respeitado. 1% não enche a barriga de ninguém. Entende? O resultado... Sim, expectativas são geradas quando se faz determinado tipo de investimento. Exatamente. Né? Então, a gente tem, obviamente, uma forma de trazer isso para o nosso cliente. Temos um roteiro. O primeiro passo é um termo confidencial que a gente assina com o nosso cliente, que vai trazer uma segurança, de tanto que os nossos projetos não são divulgados, né? Eles são restritos, a não ser que o empresário queira divulgar, e é uma opção dele, mas nós levamos isso com um nível muito alto, né, de sigilo. Aí, depois, após esse termo, a gente começa a fazer nossas perguntinhas básicas, né? Os nossos estudos é onde vai gerar um resultado, uma estratégia, né? Vai gerar respostas que a gente usa para determinar o que ele coloca na empresa. Fazer desenhos é muito simples, né? Nós pegamos um dos projetistas e desenhamos o cenário perfeito para qualquer empresário. Agora, se vai funcionar, aí é uma escolha dele. Ele escolhe se ele quer bonito, se ele quer que fica beleza, uma beleza, ou se ele quer algo rentável. O que a gente transforma também, muito importante, não queria fugir muito da pergunta, mas nós estudamos um layout já que está em andamento, que já está executando em fábrica. O que é isso? Tudo que for que o empresário possa usar na sua empresa de equipamentos, a gente respeita. Não existe um trabalho de arrancar o equipamento e colocar uma empresa nova, não. É possível, de tanto que os nossos projetos são baseados em cima de fábricas que já estão em andamento, trabalhar o que ele já existe e integrar a inteligência nossa e também alguns equipamentos de inteligência, né? Então, a gente monta nesse formato, cria layouts novos, mas também usa as fábricas já em operação e transforma numa ideia nova, né? Nós temos isso posso falar aqui, nós temos um dos nossos clientes, ele está reduzindo de 62, 63 pessoas, 60 e alguma coisa, para 8 pessoas. Uau! Então, isso em contrato. Então, depende do estudo, depende do que ele faz, depende da ideia do futuro, né? Sim. Hoje a gente não estuda só o presente. A gente estuda, nem tem como, a gente estuda o futuro. E no segredo do negócio existe isso. O futuro precisa ser visto para você não fazer um investimento falho, né? E colocar equipamentos onde você precisa mudar amanhã, depois, daqui 1 ano, 2 anos. Jones, a gente está falando aqui de futuro, de inovação, de tecnologia, de automação. Não tem como não perguntar sobre inteligência artificial. Onde ela se insere nessa conversa e no dia a dia das têmperas? Então, a inteligência artificial, assim como está, a gente consegue extrair informações através da inteligência artificial na tua área financeira, na tua área de gerenciamento de PCP, ou enfim, onde você tem um software integrado, né? Também vem para a área industrial. Conjunto, a inteligência artificial é a extração de dados de uma maneira muito rápida e eficiente, é um aprendizado do IA dentro do que você vai fazer, né, lá dentro da área fabril, assim como em qualquer outro ponto. A IA é basicamente uma comparação. Vou fazer uma comparação, você vai extrair de um BI uma informação
muito prática, ela vai te entregar também de uma forma muito rápida dentro da área fabril, mas com muito cuidado da forma sempre como ela vem, como você... A inteligência artificial, ela se alimenta de informações, ela não tem uma bola mágica, né? Ela Sim. é inteligente, mas com certeza ela precisa A ser... partir dos inputs que ela recebe, né? Exatamente. Mas hoje na área fabril, sim, ela chegou, mas ainda precisa, na minha opinião, afinar um pouco mais em relação ao que realmente cada um quer. O mercado vidreiro no Brasil, ele é muito complexo. Você criar uma IA na China, na Europa, onde tudo é padrão. É tão lindo enxergar as Tão lindo. fábricas, né, trabalhando de uma maneira muito pacata, tranquila, as peças todas praticamente iguais, né, ou muito sem furação. Obviamente, no nosso mundo ainda acredito que a inteligência ela vai precisar se adaptar com o nosso mundo aqui. A extração das informações para que ela funcione bem, eu acho que não está madura ainda. Mas com certeza a Nex vai ser com certeza pioneira em extrair essas informações e criar uma IA para a integração desses fluxos de dados aí. Que assim seja, desejamos sucesso aí nessa iniciativa. Jones, o que você acha, né? Olhando um pouco agora para o nosso mercado, a experiência que vocês têm pré-Nex e agora na Nex, olhando o dia a dia e os desafios dos clientes de vocês, o que vocês acham que são os principais desafios da cadeia vidreira hoje no Brasil? Pois a gente chegou a comentar os principais desafios. O primeiro é se inserir nesse mundo moderno, né, onde a mão de obra, que a gente falou tanto, é uma deficiência. Achar maneiras de permear isso, e uma delas é a questão de automação. Tentar correr na frente para que o impacto China não seja um impacto onde tenha impactos desastrosos aí para alguns beneficiadores, porque o mundo corre muito mais rápido lá fora do que aqui, principalmente a China, ela é muito rápida no que faz. Acho que esses dois fatores, mão de obra, a briga de preços, eu sempre falo, nós estamos andando no Brasil, fora do Brasil. O meu sentimento é que seria muito mais fácil conversar, trabalhar, usar muito mais os meios de elo de ligação, que os canais de ligação, um deles com certeza é a Abravidro, né? Trazer, se preparar melhor para o mercado. Eu vejo que muitas vezes se fala muito sobre briga de preços, mas a gente vê que não é o que vende numa atratividade melhor, muitas vezes está muito mais preparado, então ele consegue trabalhar com uma margem melhor, oferecendo um preço melhor, né? Então, acho que o grande momento agora é de parar e entender que o mercado mudou, assim como todas as empresas, né, como nós, ter planejamento, né? Planejamento do seu negócio versus economia, um ano político aí, né? Nós soubemos Sim, disso. com muitos desafios, né? Então, é um momento de parar, pensar e analisar e se inserir nesse mundo diferente que a gente fala, e que contempla também a quarta revolução industrial que está aí. Não tem mais volta. Ela chegou, né? Acho que é isso. A gente viu no Panorama Abravidro, na última edição publicada, né, que é de 2025, referente a 2024, um aumento na venda de vidros de valor agregado, em especial o laminado e o insulado. O laminado vem crescendo já há alguns anos, o insulado rompeu, enfim, a barreira do 1%, né, um produto que tem bastante potencial para crescer no Brasil. Como vocês veem isso a partir do olhar dos seus clientes que estão buscando? Você acha que eles estão com esse olhar atento ao desenvolvimento desses mercados de vidro de valor agregado?
Sim. Então, hoje o vidro temperado, né, que era a grande atratividade alguns anos atrás, né, ele passa a ser um inimigo do próprio empresário, né? Ele não é, o valor agregado é muito baixo, mas existe uma necessidade de ter ele. Vidros de valor agregado hoje é um caminho sem volta, até por uma questão de segurança, das novas leis aí que vêm de segurança. Laminado temperado, uma tendência, né? Vidros com decorativos, né? Tanto aí, inclusive na área automotiva, né? Vidros mais elaborados. E existe um olhar para esse mercado. No meu sentimento, obviamente, no futuro vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo com o temperado e novos tipos de vidro surgirão. Mas é uma tendência dos empresários partirem para esses tipos de vidro onde agrega um pouco mais de valor no negócio para eles, né? Em função exatamente dessa briga de preço maior, o volume hoje é vidro temperado. Visto que no Brasil hoje, vocês têm os números, e hoje vidro insulado na construção civil, é o que você falou, é muito baixo, né? O maior volume de vidro insulado está na área da refrigeração. E é isso. Jones, a gente está caminhando agora para o encerramento, e aí eu queria te perguntar como você enxerga o futuro do vidro no Brasil e no mundo. A gente falava agora há pouco, né? Você comentou que o desenvolvimento do mercado aqui no Brasil às vezes é mais lento, os movimentos são mais lentos. Então, o que você enxerga o futuro do nosso material aqui e no mundo? Então, Yara, a evolução do vidro é fato, a parte de arquitetura, né? Ela vem sendo algo. A gente analisava a feira que teve na Itália há pouco, né? Na Europa. Novos formatos móveis de vidro, né? Então, a tendência é crescer no mundo. No Brasil, obviamente, depende de alguns pontos aí, como eu vinha falando, é um cenário político que a gente não entende o que acontece até, né? Depende muito do que vai acontecer esse ano. O vidro sempre foi, e acredito que por muitos anos será uma tendência de mercado. Não vejo algo que vai sair fora, vai ter as empresas vão ter que se reinventar em muitas situações, porque novos tipos de vidro, novos formatos, novas características virão, com certeza. E no mundo, temos algumas... obviamente, a gente anda em alguns pontos do mundo afora aí e enxerga algo muito expressivo em relação a vidros. Eu acho que sempre tem as variantes, né? Guerra, situações que às vezes acabam atrapalhando o crescimento em tudo. Mas em relação a propriamente o vidro, na minha opinião, uma tendência muito forte de crescimento no Brasil e no mundo, sempre. Sempre algo novo, a gente enxerga daqui um pouco, tem toda a questão de painel solar que a gente não comentou aqui, né? Verdade. Acredito em fortes crescimentos, mas também sempre cuidando da questão dessa maluquice do mundo aí em algumas coisas que interferem diretamente a questão econômica. Bacana, Jones. E agora chegou a hora do seu recado final para quem está ouvindo, assistindo o nosso podcast. Bom, Yara, primeiramente agradecer a você, a Abravidro, né, pela oportunidade. É uma grande honra, né, estarmos aqui. Muito obrigado em nome da empresa, em nome meu, em nome do Marcos. E o recado para o público, para o nosso cliente, um agradecimento muito especial. Se estamos aqui, a gente é visto, é lembrado, porque de alguma maneira a gente se inseriu no mercado brasileiro, né, Yara? E agradecer você, nosso cliente. Quem não nos conhece, estamos aqui, estamos no Rio Grande do Sul, em Alto Feliz, próximo a Caxias, né? Convidamos a todos que nos acessem os nossos canais, tanto no Instagram,
A gente tem um canal no YouTube também, nosso site. Todos os nossos contatos aí venham saber entender um pouquinho mais quem somos nós, né? Quem é a Nexa, o que traz, o porquê a gente se insere tão rapidamente no mercado, né? Tenho certeza que temos muitas novidades, produtos maravilhosos e com certeza estaremos felizes em receber todos vocês na nossa empresa. Obrigado. Jones, muito obrigada pela sua presença aqui no Vidrocast, pela sua participação. E nós ficamos por aqui. Siga o Vidrocast no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. E não se esqueça de curtir esse episódio e também compartilhar o conteúdo com outros profissionais vidreiros. O Vidrocast e todo o trabalho de comunicação da Abra Vidro conta com empresas parceiras. A Sebrace é nossa patrocinadora Ouro. A Cyberglass e a Pestana Vidros são apoiadoras Ouro. Cristal 7, Distrividros, Invibra, Startemp, Viminas, Vitral e Vetrum são apoiadoras Prata. Para mais informações sobre as notícias que movimentam o nosso setor, você pode ler gratuitamente a revista O Vidroplano e acessar nosso site e redes sociais. Até a próxima!